Olá para você que quer ficar bem informado e a partir de agora você vai estar aqui. Começa o seu podcast A Vera em Pauta e hoje temos a pauta da política americana, eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos da América. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Isaac. Boa tarde, gente. Vocês que querem ficar ligados, não percam esse novo episódio, o quinto episódio do A Vera em Pauta. E hoje iremos conversar com o professor Matheus Silva. Eu Boa mesmo. tarde, professor. Boa tarde. Gostaríamos primeiro, né, Júlia, como sempre, perguntar quem é Matheus Silva, quais as atribuições, os destaques profissionais, formação. Conta um pouco pra gente. Seja bem-vindo, professor. Então, bora lá, obrigado. Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu tenho dupla formação, né? Eu sou graduado e mestre em administração pela Universidade Federal da Bahia e sou doutor em relações internacionais pela PUC Minas. Né? Desde do término da graduação para cá, eu venho trabalhando como professor universitário. Né? Então, essa trajetória já tem um certo tempo, que é a minha atividade principal. Né, além de ser professor universitário, eu também tenho participado de extensão, né, projetos de pesquisa, Nossa. tudo no campo de ensino e pesquisa de maneira geral. Há um tempo atrás, 2015 para 2016, eu comecei a atuar também no campo de editoria de revista científica. Né, eu sou editor assistente da revista Carta Internacional, que é a revista da Associação Brasileira de Relações Internacionais, que hoje está numa qualificação, né, Qualis A2, uma revista que vai de A1 para baixo, então a gente está numa boa qualificação. Aí tem outros trabalhos, mas quase todos voltados para a área mais acadêmica mesmo, né, que acaba sendo o meu foco de atividade principal, misturando os campos de administração e de relações internacionais, que são as minhas duas formações. Show, show. Então temos uma pessoa mais que gabaritada para comentar as nossas notícias do mundo hoje. Não é isso, Júlia? Exatamente. Você que gosta de notícias americanas dos Estados Unidos, não perca. Professor, então a primeira notícia é que Donald Trump, como o senhor bem sabe, foi eleito para um segundo mandato de maneira não consecutiva para a Casa Branca. Ele foi eleito presidente dos Estados Unidos e atualmente está com 312 delegados, com mais de 74 milhões de votos. Ele venceu no voto popular e no número de delegados, o que é mais que suficiente para se eleger presidente. Dos 230 que são necessários, ele já tem 312, que desbancou totalmente a candidata democrata Kamala Harris. Então, eu queria que o senhor comentasse primeiro essa eleição de Donald Trump. E gostaria que o senhor falasse também em seguida quais foram assim os principais erros na campanha do Partido Democrata que culminaram na eleição de Trump. É um tema um pouco complexo, né? A gente tem visto várias notícias e, né, tem sido pipocadas várias reportagens sobre o que é que pode acontecer no futuro, mas de maneira geral, olhando para o que passou recentemente, que foi o processo eleitoral norte-americano, acho que tem um claro descontentamento de grande parte da população estadunidense com relação, né, ao atual governo, que é do Joe Biden, né, que não conseguiu efetivamente, talvez, né, fazer um bom governo de maneira geral. Né, a própria questão física, né, se ele teria capacidades, né, em termos de idade, capacidades físicas, motoras e afins, né, de dar conta do processo eleitoral, né, frases desconexas. Eu acho que isso já fragilizou um pouco, né, o Partido Democrata de maneira geral, né, que foi um processo um pouco conturbado. A transição para Kamala Harris não foi, né, algo inicialmente ou previamente planejado. Né, já se percebia ali que talvez o barco estava um pouco meio que afundando no processo. Né, então, os questionamentos acerca de se o Biden teria condições ou não de um segundo mandato, eu acho que já fragilizava um pouco, né, a corrida eleitoral. E você tem, né, a entrada da Kamala Harris com também, eu acho que um discurso muito dentro daquilo que o Biden também tinha feito. Né, eu vi algumas, né, reportagens mais recentes trabalhando com o fato do governo, né, do governo atual, né, que é democrata, mais a Kamala, que também representa o Partido Democrata, não terem focado tanto na classe média trabalhadora norte-americana. Né? Então, mesmo você utilizando de figuras públicas importantes, como, sei lá, uma Katy Perry, né, e outros artistas bem conhecidos e que teoricamente mobilizam, né, a população mais jovem e tudo mais, eu acho que faltou focar talvez numa parte da população, né, que provavelmente está descontente, né, com uma série de ações do governo de maneira geral, né, e acabou que você cria, né, espaço para uma figura como Trump, né, que é uma figura, né, que trabalha numa perspectiva de populismo muito forte, né, muito em cima da figura que eu acho um pouco caricata, mas que ele consegue mobilizar, né, várias pessoas em cima de algumas das ideias que ele apresenta.
naturalmente, eu acho que junta um pouco das duas questões, né? O fato de você ter uma figura emblemática, né, com um discurso que eu acho que o americano patriota, de maneira geral, gosta, né? Aquele discurso de Make America Great Again, né? Sim, America First, né? E coisas do tipo, né? De meio que fortalecer uma ideia de uma concepção de que os Estados Unidos ainda são, né? Ainda pode ser considerado como o principal país, né, estado do mundo. Em termos de PIB ainda é, mas em termos políticos e afins a gente pode questionar que outros atores e outros estados têm, né, buscado correr um pouquinho atrás. A União Europeia, enquanto, né, um processo de integração regional, a atuação da China, né, no contexto mais contemporâneo. Então, acho que junta um pouquinho dessas duas questões, né, do resultado, talvez não muito agradável, do sim, governo atual do Biden, associado, né, a um perfil, né, mais populista, né, um perfil um pouco mais, né, caricato mesmo da figura de usar o próprio Trump, mesmo com todos os, né, problemas gerados no governo anterior dele, né, chega da questão do Capitólio, né, sim, a invasão do Capitólio. nos processos que ele tem tido aí com relação ao uso de documentos, né, sigilosos, né, e a maneira de guardar alguns desses documentos na própria casa ou residência, alguma coisa assim. Então, mesmo com alguns escândalos e outras coisas do tipo, grande parte da população, né, acabou votando nele. Então, eu acredito que seja muito mais uma parte da população votando contra o governo atual do que necessariamente Sim, a favor, né, de uma política do Trump, que já até hoje, inclusive, já soltou, né, alguns dos nomes que farão parte da sua, né, da sua equipe no campo de política externa e outras áreas, e que é um pessoal com um discurso, no mínimo, preocupante, né, para certo. quem gosta de trabalhar com questões de direitos humanos, gênero, raça, meio ambiente, né, e outras coisinhas do tipo. Professor, eu vou passar a palavra para a Júlia, mas antes, falar, só pegando um gancho do que o senhor falou, eu vi reportagens que falavam justamente a esses públicos menores que normalmente votavam com o Partido Democrata, eles não votaram em Kamala Harris, mas votaram em outros candidatos de baixa expressão. Isso gabaritou bastante a vitória de Donald Trump, principalmente por deixar de votar no Partido Democrata. Entendeu? Eles ficaram muito descontentes porque lá nos Estados Unidos tem uma cidadezinha que praticamente a população inteira é árabe e eles ficaram muito incomodados com o apoio master do governo John Biden a Israel e que muitos dos familiares deles morreram e tal. Então isso incomodou essa população que vive nos Estados Unidos. Então isso foi uma dos bastante votos que o Partido Democrata A perdeu. opinião pública, de maneira geral, né, É, ela, né, uma parte dela, pelo menos, mesmo Israel sendo parceiro sim, norte-americano já há bastante tempo, tempo, sim. você acaba tendo, né, um certo desgaste da figura do governo em questão, né, do Biden, em função justamente de você ter um papel da mídia, por outro lado, meio que minando um pouco daquele comportamento. Você viu manifestações nas universidades americanas, né, em outros espaços também relacionados ao pessoal apoiando a Palestina. E Sim. isso acho que gera também um tipo de, né, efeito não tão interessante para o governo atual e que acabou tendo como resultado, né, eu vi o mapa da eleição estava quase todo vermelho, né? Então, em termos de municípios, eles, né, a eleição do Trump foi muito forte, né? Foi uma pancada muito Sim, grande, que eu acredito que agora sirva também como um ponto aí de partida, uma virada de mesa para que o próprio Partido Democrata isso. possa repensar, né, quais foram as táticas que não deram certo, para eventualmente no próximo ciclo aí, no próximo processo eleitoral, eles conseguirem entrar com uma perspectiva um pouquinho diferente. Certo. Vai lá, Júlia, com você. Na verdade, assim, teve a notícia, né, da Rússia e da China reagirem com cautela à vitória de Donald Trump, né, nos Estados Unidos. Aí, tipo, como isso pode impactar nas relações deles, assim? O Trump, ele é uma figura bem exótica, né? Ele tem uma dinâmica de comportamento, de política externa, né? De condução e de discurso que é muito voltado para a população norte-americana, principalmente o americano médio, né? Que eu considero um pouco ignorante, mas não vou entrar tanto nesses termos que eu não quero ser cancelado na gravação. Ah, naturalmente, o discurso do Trump foi um discurso, pelo menos no governo anterior, né, muito sinofóbico, que alguns chamam, né, muito de trabalhar em cima da questão de que, né, a China seria uma comparação meio esdrúxula, mas uma talvez nova União Soviética, né, um modelo de político econômico um tanto quanto exótico,
e que começa a questionar um pouquinho a hegemonia norte-americana, inclusive em áreas que antigamente você não tinha esse questionamento. Então, hoje a China ela consegue, em algumas áreas específicas, né, competir diretamente com a Europa e com os Estados Unidos em áreas de alta tecnologia, por exemplo, que era algo impensado há alguns anos atrás em termos de países de industrialização tardia, né, países que o seu processo de desenvolvimento, né, foi um pouquinho mais retardatário, né? Então, eu acho que muito provavelmente, em termos na relação ali China e Estados Unidos, você vai ter, acredito eu, um processo maior de vilanização, não sei se é a palavra mais adequada, mas de um discurso um pouquinho mais, eu acho que pesado para a China. A questão da Rússia, em função, né, da questão com a Ucrânia, acredito que não deve ter muita alteração, deve se manter a mesma dinâmica, né, dos Estados Unidos ainda darem suporte à Ucrânia, né, dado que também, né, historicamente, né, são relações não tão muito, né, próximas, pensando ali Guerra Fria, pós-Guerra Fria, né, você tem, né, o governo lá do Putin também que não é muito democrático, né, numa configuração que creio que, né, tende a tensionar um pouquinho, né, as relações entre os países, mas os países eu acho que fizeram o que poderiam fazer, né, como a diplomacia eu acho que exige, né, tanto Rússia quanto China, né, fizeram o famoso passar um pouquinho de pano no sentido de, ok, né, mudou o governo, vamos dialogar dentro daquilo que pode ser dialogado, até porque, né, a gente tem uma dinâmica de interdependência entre as economias do mundo hoje que é muito forte, né, então é muito difícil pensar, por exemplo, que os Estados Unidos conseguem funcionar, digamos assim, ignorando completamente ou tendo uma ação muito mais agressiva com relação, né, ao governo chinês ou ao Estado chinês de maneira geral. Muito provavelmente por questões de interdependência e tudo mais, há uma necessidade de diálogo um pouquinho maior. Vai um pouco na linha, em menor escala, naturalmente, quando Milei ganhou aqui, né, na Argentina, aqui perto, falou que ia cortar a relação com a China, cortar a relação com o Brasil, que era tudo de esquerda. Não fez nada disso, né? Então, uma coisa é o que você faz de discurso para eventualmente ganhar uma eleição e outra coisa é o que você consegue fazer quando você assume, né, um estado, né, do tamanho do que é o estado, do que são os Estados Unidos, e o que é que você tem condições de fazer naquela conjuntura. Então, tem muita coisa em jogo e, em função disso, naturalmente, é muito provável que você tenha uma certa tensão entre as partes, mas acho que é algo gerenciável, digamos assim, dentro de um período aí. A gente já sobreviveu a 4 anos de Trump, creio que conseguiremos conviver com mais 4. Professor, agora a questão da demora na decisão de Biden, para ele falar que não iria novamente, novamente não, porque ele não iria concorrer à reeleição. O senhor acredita por quê? Será que as pessoas ao redor dele, o que é que elas diziam? Qual é a avaliação que o senhor faz de toda essa demora de Biden em anunciar que não ia para a reeleição e como isso atrapalhou a campanha dele? Eu acredito que faltou, assim, que eu acho que o próprio Trump ele já tinha se alçado, né, como né, candidato do Partido Republicano, né, e você teve uma certa demora na definição disso no Partido Democrata. Isso naturalmente pressupõe talvez uma ausência de uma liderança muito clara, né, de você ter quem seria a pessoa que, né, substituiria, né, o atual presidente. Chegaram na época até a perguntar ou a questionar ou a indicar a possibilidade da Michelle Obama, né, Sim, foi bem assumir essa cogitado. possibilidade que ela foi cogitada e tudo mais. Acabou que, né, ficou o digníssimo lado Biden, né, que claramente, eu acho que visualmente dava para perceber que, né, ele não estava né, no seu melhor momento, né, do ponto de vista, ele é uma pessoa mais idosa, né, Sim. enfim, com uma certa fragilidade física, até cognitiva, né, algumas frases sem sentido, dava umas panes em alguns momentos. Teve o primeiro debate, inclusive, né, que assim ficou muito Foi. escancarado, né, o quão não bem ele estava, E né? ali Então foi falou que ele pegou marcante. Covid, etc e tal. Então só ali você já tem, né, e os debates norte-americanos já tem uma prática de quem ganhou e quem perdeu. Então ali ficou muito claro que teoricamente o Trump tinha ganhado aquele primeiro debate, né? Associado a isso teve aquele suposto, creio eu, atentado, né, contra o Trump, que naturalmente, né, seria utilizado como mais um elemento, né, de popularização, digamos assim, do candidato. Isso foi usado um pouco e foi meio que, né, suplantado justamente pela transição, né? Então, logo depois que você tem o atentado contra o Trump, você tem também, né, a saída do Biden e a entrada da Kamala Harris como, né, candidata do Partido Democrata. Eu acho que isso acabou meio que suplantando um pouquinho esses dois movimentos, que ele perdeu o primeiro debate, né, o Biden, e logo depois você teve o atentado, que naturalmente fortalece a imagem do Trump, e aí a mudança para Kamala, acho que foi meio que uma, né, uma mudança de rota ali do Partido Democrata com a tentativa de tentar reorganizar e ganhar um pouco mais de buzz, né? Na época saíram várias, né, reportagens do tanto que de suporte, né, financeiro de alguns,
né, de algumas áreas norte-americanas, eles conseguiram ter em momento recorde e tal, mas ainda assim, né, eu acho que não foi suficiente, né, foi um efeito um pouco mais tardio, eles demoraram muito, né, para mudar para Kamala Harris, né, ficou aquele vai, não vai, se ele tem condição de ir ou não, então ficou grande parte do processo eleitoral uma discussão se o Biden tinha condições efetivas de assumir, Sim. né, o processo e, né, ficar mais 4 anos à frente do governo. Nós tivemos os jornais falando bastante. Uma vez ele tava de bicicleta, assim, do nada ele tomou uma queda. Ele tava, de fato, você via que a idade avançada, entre outros aspectos, mostrava que o candidato, que o presidente Joe Biden não estava tão bem assim E não estamos sendo etaristas, nas tá? É só uma suas. questão. Não tá tão bem assim. E, professor, vou passar para a Júlia já, mas eu queria que o senhor comentasse a respeito de uma das coisas que é muito falada no governo, no próximo governo de Donald Trump, que vai ser a deportação. Ele cita muito que vai ter deportação em massa, vai ser aquela proteção mais intensa ali na fronteira. Ele já nomeou até um representante para estar ali nessa atuação na fronteira. Temos uma notícia também que iremos falar sobre a presidente do México ali na frente. E eu queria que o senhor comentasse agora, assim, como o senhor avalia que até brasileiros que se citam muito, as pessoas comentam, os brasileiros vão ser deportados, por quê e tal, será que vão ser? Como fica a situação das pessoas atualmente que têm esse registro ilegal para estar nos Estados Unidos, por ter passado fronteiras de maneira ilegal, etc. Como o senhor avalia essa deportação pelo governo Trump? Por enquanto, a gente consegue só tentar entender na base do discurso que ele pretende fazer, né? A prática, a gente vai ter que esperar, né, começo próximo do governo, efetivamente, para ver o que ele vai fazer, mas ele já nomeou, né, a pessoa responsável por ficar à frente dessa área, que é uma figura, né, que pelo menos do ponto de vista de entrevista e de discurso proferido, bem, vamos dizer assim, exótica, né? Eu lembro que ele foi bastante questionado, né, alguns tempos atrás, sobre, no antigo governo, inclusive, do Trump, sobre questões que envolviam a separação de famílias, que deu bastante, Sim. né, deu bastante burburinho, né, na opinião pública norte-americana, separação de filhos e de pais, né, da dinâmica de deportação e tudo mais. E acabou que na concepção dele, se você está ilegal no país, você assume o ônus de ter que se adaptar e ajustar às regras daquele país. Então, né, você vai ser deportado, seja com família junta, separado, não importa, mas vai voltar para o seu país de origem. Né? Então, acho que saíram até uns dados recentes essa semana da quantidade de pessoas que seriam deportadas, né, por estarem ilegais nos Estados Unidos por uma estimativa de um órgão norte-americano, que eu lembro agora de cabeça. E eu acho que só do México dava quase 4 milhões de pessoas, alguma coisa assim. Então, eu acho um pouco exagerado, né? Eu acho que é um elemento também de caráter mais eleitoral. Naturalmente, vai ter enrijecimento de policiamento ali na região transfronteiriça, principalmente na região do México, né? Que já tem a questão dos muros, né? E tudo mais. Então, acredito que ele continue com um pouco de fortalecimento dessa dinâmica mais repressiva com relação à entrada de novas pessoas, mas eu acho muito improvável que você tenha saído desse tanto de gente, até porque, na pior das hipóteses, né, essas pessoas também ajudam na movimentação da economia norte-americana. Sim, com certeza. Né? Você tem uma comunidade hispânica muito forte lá dentro, você tem os famosos, né, trabalhos de latinos, né, que são trabalhos geralmente mais braçais, que não necessariamente, né, a população norte-americana vai estar tão predisposta a fazer assim, né? Então, acredito que tem muita coisa que eu acho que é mais para né, ganhar um pouquinho mais de capital político Sim. por parte do Trump, né, de fazer um pouco da imagem que ele faz. Ele gosta das coisas mais bonachão. Chega até a ser meio de comédia um pouco a fala dele, né, aquela coisa caricata, né, de todo laranja. Né? Eu tava vendo uma fala dele hoje de manhã, o cara tá lá, literalmente abóbora, assim, laranja de maquiagem, né, falando sobre algumas dessas questões, e aí você, né, percebe que uma parte do discurso é mais para pegar uma parte da população norte-americana, geralmente branca de classe média, né, as famosas Karen, né, que o pessoal viraliza nas redes Karen. sociais, né, que geralmente são mulheres brancas de meia idade, né, geralmente racistas, xenofóbicas, né, e todos os ismos possíveis e imaginários. Então, vai muito em cima disso, né, de American First, né, de colocar a América em primeiro lugar, né, de proteção da população, Mais da patriotismo família nacionalista. norte-americana. Então, vai um pouco nessa linha. Acho que a gente vai ter que, infelizmente, aguardar para ver o que vai que virar. essa questão também é delicada, assim, né? Porque pode ferir a pessoa emocionalmente, mentalmente, né? E, tipo, a pessoa, né, provavelmente tem seus motivos pra ter atravessado a fronteira pra fugir, né, que dá pra resolver isso de uma forma mais amigável, digamos assim, essa questão da deportação. Que, tipo, eu sou metade chinesa, né?
Meus avós vieram pra cá, nada de questão assim de fugitivo, mas né, mesmo assim, eu sinto assim, aqui no Brasil mesmo tem isso, e todos dizem que nos Estados Unidos essa questão do racismo, xenofobia é bem mais radical. A dinâmica de trabalhar com questões de raça, pelo menos, e outras, né, outros recortes sociais, digamos assim, nos Estados Unidos é um pouco complexa, né? O processo de encarceramento da população preta é muito forte, George Floyd, né? né? A questão, né, de ordem de percepção das pessoas. Então, teoricamente, eu não sou lido como branco lá, eu sou lido como latino, né? Então, é um pouco diferente da gente aqui no Brasil. Por exemplo, aqui a questão racial é muito mais pautada no fenótipo, na questão da cor de Sim. pele, né? Então, que lá é diferente. Então, pessoas lidas como brancas aqui no Brasil, lá, efetivamente, são pessoas latinas ou pretas por conta dos pais, da descendência, uma série de outras questões nesse sentido. E, naturalmente, você acaba tendo também um reforço contra também, né, a figura, né, dos chineses, especificamente, por conta até de uma posição do próprio Trump, né? Eu acho que ele não inaugurou, mas ele fortaleceu muito o discurso contra a China, talvez no primeiro mandato dele, né? Claramente, eu acho que a China era meio que colocada na figura de principal entrave, digamos assim, à ascensão ou à manutenção da ascensão norte-americana de maneira geral, né? Então, acaba que isso também traz algum tipo de impacto, né, para os chineses que, né, moram lá na China, nos Estados Unidos, etc e tal, né, e para todas as outras populações. Da mesma forma que a gente teve com a questão islâmica, né? Então você atualmente passa a associar qualquer pessoa vinculada à religião, né, do Islã e tudo mais, como se fosse quase parente de terrorismo, algo do tipo. Então você tem uma dinâmica de, né, ah, como eu posso dizer, meio que homogeneizar, né, as pessoas com base em algumas características, seja chinesa, seja por questões de religião, por questões de raça, né, e creio que a população média norte-americana, um pouco ignorante, eventualmente acaba consumindo algumas dessas questões sem um grande questionamento, discussão, algo do tipo. Mas, Professor, agora eu queria puxar um gancho para um assunto que eu gosto bastante dentro da política americana, que lá tem a ausência de um TSE, que nem nós temos no país, aqui no Brasil. Lá você tem os americanos que votam de maneira antecipada, votam por urnas, votam por nas cédulas que são assim bastante famosas lá no país, mas você sente ali não é pressão, mas muita gente comenta aqui no Brasil e é verdade, é um sistema muito mais organizado. Você tem a eleição se encerra para as pessoas votarem a partir das 5 horas. Ali 5 e meia, 6 horas ainda tem alguma pessoa votando, mas 8 horas da noite a gente já sabe quem é o prefeito, o presidente da república. Noção de quantas fotos foram. É. E nos Estados Unidos, se Trump foi condenado à prisão, isso não impede ele de continuar ali na presidência, né? De comandar o país. Então, o senhor acha necessário que futuramente, porque esse é um processo que está lá há muitos anos, então não vai mudar assim da noite para o dia. provavelmente. Então, o senhor Planejar. acredita que essa eleição lá pode ter algum tipo de fraude ou não? E é necessário um sistema eleitoral nos Olha, Estados Unidos? fraude eu acho que não, né? Eu acho que é um pouco difícil, né, fazer algum tipo de comentário sobre questões domésticas mais específicas, assim, porque naturalmente depende muito, né, da própria dinâmica do país, né? Os Estados Unidos, ele trabalham numa dinâmica de federalismo diferente da do Brasil, né? Eles têm um grau de, digamos assim, independência entre os estados que compõem os Estados Unidos, que é muito maior do que no nosso, Sim. né? O nosso federalismo, ele é muito concentrado na figura da União, né, e com muita pouca autonomia, por exemplo, para os estados e para os municípios, né, que dependem, inclusive, até financeiramente, em termos de orçamento, dos repasses Do governo. que o governo, né, federal faz. Enquanto nos Estados Unidos você tem uma dinâmica de legislações, né, por estados, né, um grau de independência muito mais significativo, né, e aí né, né, o governo federal fica dentro de uma perspectiva um pouco mais ampla. Então, acredito que talvez pela configuração norte-americana não seja uma pauta que eles tragam, né, tipo, como elemento necessário, embora, Sim. né, a gente ache estranho, pelo menos para um país que é uma democracia há bastante tempo, você ter um candidato que indiretamente ou diretamente insuflou, né, a questão do Capitólio lá, e claramente contra, né, ele ascende pela democracia, mas ele joga meio que contra as regras da democracia, né? Inclusive tivemos um caso parecido aqui no Brasil há pouco tempo atrás, mas deixamos de lado, né? Mas acaba sendo um pouco contraditório, né? Ele está em processo de julgamento, né? Tipo, então eu acho que essa leitura vai ter que ser, né, provavelmente a própria população norte-americana em alguma medida que vai ter que questionar
porque, né, é estranho, né? E alguns autores têm questionado, né? Eu li algumas reportagens recentes, né, sobre o fato do Trump não só ter levado, né, a presidência, mas também parece que ele conseguiu ter, né, maioria dentro das casas legislativas, Exato, o etc. Então Senado. a possibilidade de que ele possa vir a ter, né, mudar um pouquinho das regras do jogo, possa inclusive piorar um pouquinho dessa situação, né? Então acho que hoje o contexto, acho que é de um olhar um pouco mais atento sobre o que é que vai acontecer nesses próximos 4 anos, mas muito provavelmente não vai ser, eu acho que um elemento de ênfase do governo que vai entrar, no caso do próprio Trump, mexer nisso, até porque ele se torna, né, beneficiário Sim. dessa dinâmica. Eu acho que talvez, quem sabe, né, numa volta ao Partido Democrata daqui a uns anos à frente, a gente tem algum tipo de questionamento sobre isso, mas eu acho que não é um elemento que eu não vi como um questionamento efetivo, né, da mídia, da opinião pública, né, norte-americana de maneira mais geral. Eu vi mais dos brasileiros, né, questionando, Sim. porque a gente tem aqui dessa maneira e lá É. de outra, né, a fotinho lá da Katy Perry assim, botando o voto dela nos Correios, caixa de Correios que pegou fogo, né, e parece que perderam algumas Sim. centenas de Cegas. votos, né, então é um sistema diferente do E até nosso, pelo né, correio, né? Os votos é um pelo sistema correio. diferente, eu acho que a questão não é se é maior, se é melhor, se é pior. Naturalmente ele é mais Lógico. analógico, né, e ele, né, tem um time, né, tem um tempo de apreciação um pouco maior. A gente Show. conseguiu mudar um pouco essa dinâmica aqui no Brasil, né, inclusive com uma parcela, né, do pessoal que, né, se candidata à extrema-direita questionando esse processo. Eles só não questionam quando eles ganham, mas quando perdem, o processo não presta, né? Mas, enfim. Fala, Gi. Eu? A bola tá com você. Você tem que chutar pro gol e fazer o gol. É, tem algumas perguntas aqui, né? De que maneira os acordos comerciais, como o TPP ou a relação com a União Europeia, podem impactar a dinâmica comercial Brasil e Estados Unidos? A relação do Brasil com os Estados Unidos naturalmente fica mais fragilizada, né? Porque naturalmente a leitura do Trump para o governo brasileiro é que vai ser um governo de esquerda, né? Porque você tem a figura do PT e do Lula, né, à frente, né? Mas assim, independente disso, eu acho que o Brasil também mudou um pouco de conjuntura nos últimos anos, né? De um passado mais recente, onde os Estados Unidos eram, né, o principal parceiro comercial brasileiro, isso já não é mais o caso, né? Eu acho que hoje eles têm um papel de destaque na economia, tem, mas a China é o principal parceiro comercial Sim. brasileiro desde o governo Dilma, se eu não me engano, né? Então o Brasil ele que aumentou o pool, né, das relações comerciais, diversificou um pouco seus parceiros, meio que deixou, né, ovos em cestas diferentes, justamente para que tenham uma maior capilaridade, condições de se articular melhor na dinâmica internacional, né? Então eu acredito que isso traz não acho que é um problema, ele traz mais um esforço maior, talvez, do governo brasileiro, né, para pegar um cenário talvez menos fácil de lidar. Se fosse, né, a manutenção de um governo democrata, muito provavelmente as relações Brasil e Estados Unidos ficariam numa dinâmica muito mais parecida com o que estava nesses últimos 2 anos e meio, 3 anos. Né? Agora que muda um pouquinho, naturalmente, eu acho que, por exemplo, pensando, né, União Europeia, a possibilidade de acordo no Mercosul com a União Europeia e outras Sim. coisas, né, pode ser inclusive uma válvula para que o Brasil mude um pouquinho de escopo, né, dado que ele já sabe que esse discurso, ou pelo menos a relação com os Estados Unidos, vai ser um pouco mais tensionada por conta do governo Trump, que vai fazer provavelmente um conjunto de políticas mais protecionistas, né, de preocupar muito mais com o mercado de trabalho norte-americano, as indústrias norte-americanas, dentro do seu próprio território. Né, eu acredito que é muito provável que você tenha uma intensificação do Brasil para outros parceiros, e a União Europeia é um deles, né, que também tem Sim. um peso econômico significativo, né, e que acaba sendo uma possibilidade do Brasil, né, não ficar tão dependente assim, digamos assim, das relações comerciais com os Estados Unidos. Né, e outros parceiros que podem ser potencializados, uma Índia, né, que tem tido, né, crescimento econômico bem significativo, União Europeia, a própria China, que já tem, né, uma dinâmica comercial bem forte também, então acho que vai um pouco nessa linha. E teve Né? novos países no BRICS também, não foi, professor? Que É, é um bloco econômico também, que é Sim. interessante. não sei, eu não colocaria como um bloco econômico Sim. formalmente ou conceitualmente, né? O BRICS não tem um elemento de institucionalização, né? A União Europeia é um processo institucionalizado, né, de integração regional mais complexa. O BRICS é muito mais uma dinâmica de, digamos assim, articulação e indicação de caminhos que os principais países ali envolvidos, né, Brasil, Índia, Rússia e África do Sul, né, eles pretendem caminhar encontrando pontos de convergência entre as suas políticas externas e temas
que são similares entre eles, digamos Sim. assim. Mas é um processo com muito pouco grau de institucionalização. Você não tem uma instituição BRICS. Você tem a instituição do Banco de Banco, sim, Desenvolvimento, né? sim. Que a Dilma, inclusive, Dilma é está à presidente, frente. isso. Mas você não tem o processo em si do BRICS, ele é muito mais frouxo do ponto de vista institucional, né, e não chega a ser efetivamente um bloco econômico ou um processo de integração regional. É muito mais, eu vejo, como espaço de convergência de agendas que são, né, próximas ou, né, que tem uma possibilidade de diálogo entre as partes envolvidas e que também acaba sendo uma via do próprio governo atual. A Sim. gente teve a grande ascensão do BRICS, inclusive no primeiro governo Lula. Né, os anos 2000 ali você tem a emergência das potências, né, a ascensão das potências emergentes. São Brasil, né, a própria Rússia, a própria China, né, começaram a ter uma atividade mais questionadora do sistema internacional da época, né, e hoje eles voltam um pouquinho nessa mesma linha e trazendo mais né, estados para justamente ter um pouco mais de quórum e conseguir, uh, né, talvez, melhores condições para dialogar algumas temáticas que são interessantes para ele. Em um cenário que também é um cenário mais complexo, né, de multilateralismo, coisas do tipo. Professor, esse é um tema que eu amo, velho. Relações internacionais é algo que eu me interesso bastante. E a todo momento eu tô pesquisando, estudando a respeito. Então, como o senhor avalia, assim, o Acordo de Paris? Vamos para a pauta do meio ambiente agora, que é Meio de ambiente. extrema importância. Estamos falando aí de países se comprometerem a reduzir os gases CFCs, claro, É. gases fluorcarbono, que são responsáveis pelos Efeito gases estufa. de efeito estufa. Os países têm aí a COP29, COP30, que vai acontecer, e eu queria que o senhor avaliasse aí a política de Trump em relação a esses acordos, e se o senhor acredita que o país vai continuar, ou se ele pretende tirar o país desses acordos de cooperação climática. Olha, pelo que saiu de ontem para hoje, que eu vi de anúncio, a política norte-americana vai ser toda voltada para uma dinâmica de enfocar muito no modelo energético centrado no petróleo. Então a gente já tem ciência de que alguma questão de ordem ambiental não vai sair dali. Então, muito provavelmente você vai ter a manutenção do mesmo discurso que ele fez, né, no primeiro mandato, né, onde claramente você tem a saída, né, a solicitação de saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, especificamente. Ah, creio que você não tem, eu não vejo nenhuma perspectiva de melhoria nesse sentido. Aí tem uma diferença muito grande entre os, né, partidos, né, ou Partidos, entre o sim. governo republicano e democrata. Né? Os democratas têm uma leitura muito mais, digamos, multilateral, mas também não tem essa ação tão significativa. Né? Os Estados Unidos nunca foram, né, nunca ficaram tão à frente disso. A União Europeia tem um papel um pouco mais nesse sentido, então talvez seja o momento de que outros atores e figuras, né, Exato. atuem, principalmente a União Europeia, né, tentando puxar um pouquinho esse tema, né? Se vocês forem lembrar, né, o começo do governo Lula aqui, né, antes inclusive dele ser eleito presidente, né, na última eleição, você tem um processo de visitação do próprio Lula fez a alguns países, especificamente, né, na própria União Europeia, Na Espanha, se não né, me e quando engano. ele, né, voltou à presidência, você tem o retorno de vários processos ali de cooperação, né, de financiamento em relação à temática ambiental. Né? Então, o Brasil tem, né, usado muito a temática ambiental como uma plataforma, e como um tema importante para a sua ação de política externa. Né? Então, creio que para o Brasil, nesse caso, pode ser um pouquinho mais. Ele perde aí sim, talvez, uma possibilidade de diálogo bem significativa, porque, como foi um tema e tem sido um tema, né, relevante para a política externa brasileira, nesse governo atual, né, você perde o interlocutor, pelo menos uma chance de cooperação maior com um ator muito relevante no tema. Né? Eles mesmo não ajudando, né, eu acho que ainda hoje, eu acho que deve ter o segundo maior país poluidor, né, em termos de emissão de gases de efeito estufa, etc e tal. Você tem, né, claramente uma posição norte-americana agora que vai ser para os próximos 4 anos de não se preocupar tanto com essas questões. O foco é no desenvolvimento da economia americana. Tá. Né? Então, para isso, até onde eu percebi, não há nenhum tipo de preocupação com questões que envolvem meio ambiente, alterações e mudanças climáticas, nada disso é muito importante. E a matriz energética vai ser de petróleo. Né? Parece que ontem, inclusive de ontem para hoje, né, teve um discurso do Trump já indicando no primeiro dia de mandato dele, ao que parece, já vai começar o processo de extração, né, de petróleo em algumas áreas, né, do território norte-americano, né, que até então não estava sendo feito. Né? E aí você tem talvez um período aí de 4 anos, pelo menos para a ação norte-americana, bem restrita em relação a questões de meio ambiente, embora, né, um tema que eu já li alguma coisa, mas não tenho tanto aprofundamento sobre, né, os estados, de maneira individual no território norte-americano, alguns tendem a ter ações mais
efetivas contra a questão de meio ambiente, né, contra, né, questões que envolvem a temática de meio ambiente, né, contra no sentido de evitar que piore. Né? Sim. Então, provavelmente, eu acho que na dinâmica daquela ideia do federalismo mais característico norte-americano, né, você provavelmente vai ter a figura de algumas unidades subnacionais, né, como os estados, né, com algum comportamento um pouquinho mais ok em termos de mudanças climáticas e meio ambiente, mas do ponto de vista federal, eu acho que é bem improvável que essa temática tenha algum grau de relevância. Né? Provavelmente vai ser jogado a escanteio como um elemento que não tem Infelizmente, uma né? relevância muito grande para a política do Trump. Né? A preocupação dele é muito clara com uma suposta geração de emprego, atração de indústrias mais uma vez para o território norte-americano, uma dinâmica mais protecionista e muito em cima também de um elemento ali de, né, trabalhar em cima do petróleo como principal matriz, né, e força energética para essa suposta guinada do American First. Mas, E aí, gente? Com esse segmento de meio ambiente, acordos climáticos, como é que o Brasil e principalmente a floresta amazônica pode ser impactado com essa eleição do Trump? para o Brasil, a dinâmica vai ser, mais uma vez, diversificar um pouco, né, as articulações, né, que ele já tem uma articulação muito grande com a própria União Europeia, o que eu acho que para o Brasil é ok. Né, o que eu acho que dificulta mais é justamente que, se eu não me engano, no comecinho do governo Lula, teve uma conversa do Lula com o Biden, à época ainda, sobre questões que envolviam temáticas climáticas. Né? Então você teve nos últimos 4 anos, inclusive, uma das poucas coisas que o Biden, eu acho que fez mais ou menos boas na sua política de maneira geral, foi justamente com relação à temática de meio ambiente, que ele voltou a trazer, né, e a inserir esse tema na agenda norte-americana. Né? Mas claramente, na atual conjuntura, o Brasil perde esse diálogo. Assim, eu acho que nem é um tema que vai ser relevante para as relações iniciais, né, Brasil e Estados Unidos. O Brasil, naturalmente, né, por questões de ordem diplomática, deve manter, né, as coisas como, né, se mantém, o diálogo se perpetua, né, as questões comerciais também. Mas eu acho que ele perde uma possibilidade de ter algum tipo de cooperação mais significativa, porque eu não vejo, né, o governo Trump, né, pendendo ou pensando em ações de ordem de cooperação ou de desenvolvimento em áreas que envolvem energia limpa ou algo do tipo. Acho que não seria o foco do governo do Trump, né? E naturalmente o Brasil perde essa porta, né? Mas aí também o mundo não se reduz só aos Estados Unidos, É. então, né, existem outros atores que têm essa temática mais Eles têm que aflorada. aprender que o mundo não é Estados Unidos. Mas eles são muito importantes, né? Então, querendo ou não, a ausência deles numa dinâmica dessa, né, atravanca um pouco a discussão dessas questões, porque, né, um dos países que mais poluem, a principal economia do mundo, então quando eles ignoram um tema, naturalmente aquele tema ele vai ser mais difícil de ser, né, discutido, de se encontrar soluções para ele, etc e tal, então vai ser um pouco mais complexo nesse sentido, mas eu acho que dá para sobreviver um pouquinho. Um Professor, dia. em relação a presidente do México, ela falou que a eleição de Trump não era um problema para o México. Não há motivos para preocupação. Isso, que não existia motivo para preocupação com a eleição de Trump, que vai assumir ali no meio de janeiro de 2025, né? Que normalmente aqui o presidente A toma eleição posse no dia foi 1º agora. e lá é por volta do dia 20 de janeiro que o presidente toma posse. Então, o senhor avalia que essa percepção dela, no entender dela, pode ser uma consequência lá na frente? Porque Trump tem as políticas dele de barrar ali na fronteira e tal. Deportação. E, como a gente citou, mas eu queria que o senhor comentasse a respeito dessa fala da É, presidente, né? eu acho que vai muito pela posição que você ocupa, né? Da mesma forma que se esperava, né? O próprio, se a gente for fazer uma comparação bem esdrúxula, assim, né? Você teve, eu acho que um comentário do presidente brasileiro, do Lula, umas semanas atrás, indicando que ele preferia, entre aspas, a Kamala Harris do que o Sim, Trump. bem explícito, Né? por sinal. Mas, né, quando você tem o processo de eleição, você tem a parte formal, né, de você, né, mandar o comunicado, né, fazendo as congratulações, né, sobre o processo da eleição. Então, acho que vai muito pela posição que você ocupa. Né? Então, naturalmente, para o México, mudanças na política interna norte-americana têm um impacto muito significativo, porque eles estão ali, é literalmente, o quintal norte-americano, né? A parte de baixo Isso. ali tem uma questão transfronteiriça, que é um problema para os dois países, principalmente para os Estados Unidos há muito tempo, né? Essa questão, né, dos imigrantes e tudo mais, ela está sempre, né, indo e voltando, ela aparece mais sempre nos governos, né, como o de Trump, por exemplo. Então, a gente tem, eu acho que, né, da perspectiva da presidenta mexicana, talvez uma leitura mais de meio que passar um pouquinho de pano de que, beleza, tipo, mudou o presidente, as relações continuam,
né? Tipo, é um parceiro econômico e, né, é um parceiro para o México que é bem importante. Então, o México não tem muito o que fazer nesse sentido. Naturalmente, ele, né, creio que hoje você tem, por exemplo, uma capilaridade muito maior dos países latino-americanos com a própria China, né? A China tem uma atuação muito forte aqui. Eu até vi numa reportagem hoje mais cedo no jornal, que foi na Globo News, né, mencionando que foram 3 nomes que foram citados sobre política externa norte-americana que vão fazer parte, né, da comitiva, enfim, Sim. da equipe do Trump hoje de manhã, né, e um deles estava indicando justamente um movimento de contraposição americana na América Latina para tentar barrar um pouco a penetração chinesa com os países da América Latina. Então, Nossa. talvez possa ser, né, ainda tem que ver, né, as outras pessoas que vão fazer parte da equipe, como essa política efetivamente externa vai ser conduzida, mas pode ser que você tenha algum tipo de atuação americana aqui na América Latina, muito mais no sentido de, né, reduzir a capacidade de influência que a China tem tido em termos de investimento estrangeiro direto, de processos de cooperação e outras questões que têm sido muito fortes aqui na América, né, Latina, principalmente na área de infraestrutura e outras questões do tipo, né, acesso a Sim. matérias-primas e por aí vai. Professor, uma coisa que eu gosto lá é que o voto não é obrigatório e as pessoas fazem questão de votar. Milhões, 70 milhões de pessoas votaram de maneira antecipada nos Estados Unidos. Isso é muito bom. E ao mesmo tempo eu trago essa importância aqui no Brasil da gente ir votar nas urnas. Porque aqui o voto é obrigatório. Você tem determinadas sanções se você não vota. E eu vejo muita gente no Brasil falando: ah, se o voto aqui fosse facultativo, eu não iria lá. Então aí, no meu entender, há necessidade de um voto obrigatório. Entendeu? Ou seja, o senhor acredita que no Brasil, se o voto não fosse obrigatório, o senhor acredita que a gente teria essa mesma aceitação que tem nos Estados Unidos? Olha, eu acho que o grau de evasão de pessoas não iriam votar ia ser bem grande, bem maior do que já é, inclusive, né? Eu acho que a gente tem aí uma série de problemas de ordem social, né, de ordem do nosso próprio sistema, né? Tem alguns autores que falam um pouquinho da democracia brasileira enquanto uma democracia talvez mais delegativa do que participativa efetivamente, né? A nossa população, de maneira geral, né, tem uma dificuldade muito grande de entender a diferença de público para privado. Nossa concepção de público, de maneira geral, é aquilo, né, que não tem dono. Então, praça pública, tudo isso que é público eu posso, né, destruir. E, tipo, não é meu, não tem dono, né? Então, eu acho que se a gente tem algumas questões, né, de ordem histórica, né, o processo de formação, por exemplo, da administração pública brasileira é muito em cima de uma abordagem que a gente chama de patrimonialismo, né, que é você usar do espaço público para o alcance de interesses que são de ordem privada, né, que no passado o pessoal chamava de coronelismo e algumas outras questões, e que Sim, até hoje você consegue ver com uma certa facilidade, principalmente no âmbito municipal, né, na figura de você ter, né, várias pessoas, cabide de emprego e toda uma cidade que atua ali em cima, por exemplo, da máquina da prefeitura, por via de cargos comissionados ou algo do tipo. Então, eu acho que o processo eleitoral brasileiro, hoje, especificamente, ele é bem. Falta pouco, eu acho que, né, leitura e, não sei, um pouco de percepção mesmo do brasileiro, qual é o papel que ele tem nessa dinâmica. E não, a gente só vai votar porque é obrigado a votar, vota em uma pessoa que você nem vai exato. lembrar Isso é quem é, preocupante. né, não questiona ou não, né, muitas vezes sequer sabe qual é o plano de governo, a proposta de governo dos candidatos. Então, se você pergunta quem você votou para vereador, para deputado federal estadual, muita gente não vai lembrar, né, nem sabe quais são as pautas que essas pessoas, né, efetivamente querem trabalhar. Então, isso acaba, eu acho que, fragilizando o nosso processo como um todo, né? A gente não sabe em quem vota, também não sabe como é que cobra essas Sim. pessoas em que a gente vota. A gente tem aí essa discussão atual sobre, né, né, a questão do trabalho, das horas de trabalho na semana que está viralizando nas Sim, redes muito sociais. forte a escala 6 por um. E aí você tem um questionamento de parte da população que questiona, inclusive, o próprio modelo de funcionamento, né, do governo brasileiro, de maneira geral, do sistema brasileiro, né, de você ter representantes do nosso governo que trabalham em cima 3 4, né, 3 por 4 a ganhando escala. 40 e poucos mil reais, né, e que não acham, né, e acham que a economia vai quebrar porque eventualmente você vai sair de um 6 para um 5 e 2, né? Então, não sei, mas eu acho que falta um pouco de amadurecimento político, né? Já vale lembrar que a gente é uma democracia pela última vez, né, pelo menos, né, há pouco tempo, né, nós nos redemocratizamos em 1985, né, então não é há tanto tempo assim.
Então, naturalmente, nossa maneira de pensar, né, e de atuar diante de um modelo como esse é um pouquinho diferente. E a Constituição completou no ano de 2018 30 anos, né? Ela foi no dia 5 de outubro de 2018, ela completou 30 anos. A Constituição cidadã que veio após o processo de redemocratização do país, né? Voltou do Então, ó, país ditatorial, período da ditadura militar no país e voltou aí para a democracia. democracia brasileira. Então, é recente, né? Então, talvez a gente tenha um tempo de amadurecimento, né? Talvez as novas gerações, né? Vocês estão chegando aí agora, né? Possam eventualmente fazer uma outra leitura sobre isso, mas no histórico, de maneira geral, o que a gente entende por política, né? A população média brasileira acaba sendo também muito negativo, né? A gente associa sempre política, a corrupção e a roubo, né? Então, para muito, não vou votar porque se eu votar, só vai mudar o ladrão de outro, né? Então, muitas vezes tem uma dinâmica pela população, de maneira geral, de meio que se sentir descredibilizada com um sistema que naturalmente, né, não vai trazer nenhum tipo de benefício próprio. Então, né, eles não veem meio uma saída pela via da eleição. Muito mais, eu sou obrigado a votar, eu voto, vou votar em branco e nulo, né, mas não tem nenhum candidato queira que vai ser tudo farinha do mesmo saco. Acaba sendo um pouco um discurso muito comum, né, E aqui, professor, tem até aquela questão do coeficiente eleitoral, né? Que a gente sabe que o candidato que ele tem mais votos, muitas vezes ele não é eleito por conta de todo esse sistema, o que é bastante criticado pela sociedade. Ah, se tem 40 vagas para vereadores, são eleitos os 40 mais votados. Deveria ser assim, mas não é. A gente sabe que tem todo o cálculo do coeficiente eleitoral, Uhum. coeficiente partidário, número de cadeiras disponíveis nas câmaras de vereadores para acontecer esse processo. Felizmente a gente não tem isso para prefeito, né? Tem o primeiro e segundo turno, quem ganha, quem tem o maior número de votos ganha. Mas seria interessante se no Tribunal Superior Eleitoral pensasse isso para as próximas eleições, né? Acredito que não, sendo bem Provavelmente sincero, não. mas deveria ser um ponto a ser analisado, né? Acho que pode ser, né? Mas a gente acha que do ponto de vista eleitoral, de maneira geral, nosso sistema acho que até é relativamente ok, Sim, né? A gente conseguiu ter muita modernização nos últimos tempos, etc e tal, mas o nosso sistema ainda é um sistema complicado, né? Presidencialismo de coalizão, né? Então o presidente ele só consegue operar se tiver uma base, com né, de apoio bem certeza. significativa, As né? emendas, Você né, no tem uma começo. dinâmica de ter um orçamento secreto para o legislativo, assim, numa dinâmica de democracia que deveria prezar pela transparência. Você tem uma estrutura, né, quase que institucionalizada, não, já tem, na verdade, né, chamado orçamento secreto, na minha cabeça não faz muito sentido, Sim. né? Como é que você vai eventualmente trabalhar com accountability, com transparência, com, né, prestação de contas em uma dinâmica que há um orçamento secreto que conduz e direciona processos de votação que são importantes para o próprio país, né? Então fica uma coisa meio complicada, mas, né, cenas dos próximos capítulos aí. E aí, Júlia? Queria aproveitar, assim, né, com a disparada do dólar, que atualmente está 5,86, né? É basicamente isso. 5,86, né? Com essa disparada do dólar, quais ações que o governo brasileiro deve adotar para controlar essa inflação do dólar? Bom, eu acho que o que o governo tem feito, na verdade, é que assim, desde o Plano Real para cá, o governo brasileiro tem atuado no que a gente chama de tripé econômico, né, que é a questão da taxa cambial flutuante, né, a questão da meta de inflação, que é que o governo sempre tem ali a meta, tenta ficar dentro daquela meta, e a parte voltada mais para os gastos do próprio governo, né? Então, acho que hoje é onde o governo tem trabalhado muito, dado que você, né, não controla, por exemplo, políticas, né, os efeitos, por exemplo, da eleição norte-americana, né, no câmbio e tudo mais, né, o que ele acaba fazendo é trabalhando hoje, pelo menos a discussão principal tem sido, né, aonde serão os costos de governo, né, na agenda aí do Haddad, né, Sim. do próprio Lula, né, onde é que elas vão ser realizadas, porque, né, a ideia básica desse tripé é que o Brasil mantivesse um superávit nas suas contas públicas e para isso, eventualmente, alguns cortes precisam ser feitos. Né? Então, hoje tem toda uma discussão sobre quem é que vai efetivamente, aonde vai ser cortado. Tem um Né? E arcabouço isso fiscal, né? provavelmente vai ser, e muito provavelmente vai ser usado como também elemento eleitoral, ou positivo ou negativo para o governo. Se ele corta, né, por exemplo, em questões na área de saúde, educação e afins, ele vai ser muito criticado por grande parte da população por ser chamado de um governo de esquerda, né, ou ser caracterizado como um governo de centro-esquerda. Ahn, Enquanto se ele fizer também cortes,
né, ali em alguma coisa voltada para a bancada do agronegócio ou algo do tipo, também não vai ser muito bem visto por parte da elite brasileira, né? Então o corte vai ter que ser feito e dado. É, Basta agora a gente saber onde é que ele vai ser feito, acho que por onde o Brasil tem ido, né? Tentado trabalhar um pouquinho dessas questões pelo viés das contas públicas, né? Tentando reduzir, né, o endividamento do Estado brasileiro de maneira geral. Mas é uma discussão que a gente não sabe ainda muito bem para onde vai, porque a gente está esperando justamente as decisões do Haddad sobre para sim. onde é que elas vão, onde é que vai ser efetivamente cortado. A última discussão que eu vi parece que, né, estavam querendo inserir uma quantidade maior de ministérios para tentar, talvez, repartir Entendi. a, a, a redução de gastos, né, enfim, dessa questão numa quantidade maior de ministérios para não ter tanto problema e tanto Entendi. ruído. Professor, há 2 semanas a gente trouxe aqui um economista, não foi, filha? A gente Sim, entrevistou um economista. economista e ele ajudou a gente a entender bastante essa perspectiva de como a dívida pública está, do arcabouço fiscal, da taxa Selic, as projeções do Bacen, do Banco Central para os próximos anos. Então, a gente acredita que, infelizmente, os juros para aquela pessoa que compra muito do cartão de crédito, os juros altos não é legal. Mas quando você tem juros altos, você tem uma captação ali de investimentos no país. Mas o governo federal, ele deve atuar bastante nesse segmento, né? Você tem a Haddad aí, essa pauta dos cortes de gasto público é importante para você equilibrar o real. Você tem o real está cada vez mais desvalorizado frente ao dólar, né? Então, gastos públicos é uma maneira ali de você, claro, a gente não vai equiparar as moedas, né? Mas você tem assim, quando o juros está alto, é bom para quem investe. Mas para quem gasta bastante no cartão de crédito, não é tão interessante. Mas a gente acredita que o governo tem sim capacidade e deve atuar bastante nesse segmento econômico para que os brasileiros tenham essas condições de ter pelo menos o básico e aí ter as contas públicas aí aprovadas, né? É Acho o que que a gente o espera. Haddad, eu acho que ele está meio que assumindo o ônus, talvez, dentro do governo, de assumir o papel de ser a figura que eu acho que vai ter um discurso muito mais, talvez, pró-mercado, né? Um pouco distante, talvez, do próprio alinhamento do Lula, né? Não sei, né? Eu acho que quando a gente pensa em governos como o do PT, com ênfase em questões sociais, né? Políticas de transferência de renda, Sim, Bolsa Família. e outras questões, eu acho que você, né, também tem uma leitura do ponto de vista econômico que não foi tão diferente, por exemplo, do que fez um FHC da vida, que garantiu, entre aspas, ali, a dinâmica da estabilização, né, da economia brasileira. Então a gente tem um problema, teve um problema de inflação, né, no Brasil durante muito tempo, né, durante o período anterior à ditadura, na ditadura, né, por vários motivos, né, históricos, mas a partir do Plano Real a gente conseguiu ali, Sim. né, ainda no governo de Itamar, né, resolver essa questão, e de FHC para cá, essa dinâmica desse tripé econômico permanece pouco alterada, digamos assim, porque foi o mecanismo que o Brasil encontrou, né, para equilibrar essa dinâmica. A gente não teve mais um surto inflacionário tão absurdo. Acho que o último que a gente teve, inclusive, foi ali no finalzinho da pandemia, né, mas que já foi naturalmente regularizado, né, organizado, né, e ajeitado nos últimos 3, 4 anos. Então, acho que agora é um pouquinho de, né, lembrando que uma coisa é a agenda que o governo tem, outra coisa é aquilo que você pode fazer Sim. na conjuntura que você atua, né? Então, naturalmente, o próprio Haddad vai ter um movimento que acho que vai ser muito mais orientado para o mercado, né? Para justamente conseguir indicar, olha, o Brasil, né, tem que ter essa preocupação, questões que envolvem, né, a saúde das contas públicas, né? Que é um discurso, a grosso modo, bem neoliberal, né? Mas que faz parte, né, de grande parte do mainstream econômico de maneira geral, né? Que a gente acaba reproduzindo sem grandes questionamentos, creio eu. E aí, Júlia, você que entende muito de economia, o que é que você tem a dizer desse tema? Eu não entendo muito de economia, nada. Lá. O que é que você tem a perguntar ao professor a respeito dessa política internacional do país, Estados Unidos, né? E também gostaria que você comentasse um pouco aí da eleição de Trump. O que é que você achou? Vou ser sincera, eu não acompanho nada disso. Mas tem que acompanhar, É Não, importante. não. né? Se a gente for pensar, né, o quanto que, digamos assim, imagens como a do próprio Trump, eventualmente elas podem possibilitar, né, que o fortalecimento de outras imagens. A gente tem visto, inclusive, aqui no Brasil, né? A gente tem, sei lá, deputado do Brasil indo para os Estados Unidos no período eleitoral, né, para acompanhar a suposta vitória do Trump e tal, que é uma coisa completamente absurda, né? Não faz a menor lógica, né, uma pessoa que está aqui a serviço do governo brasileiro, né, um deputado, um vereador, alguma coisa,
né, ir lá para os Estados Unidos para acompanhar um processo eleitoral que eventualmente pode dar a vitória para um candidato norte-americano, né? Então, a gente tem, talvez, algumas figuras, inclusive da extrema-direita, que devem usar, inclusive, essa ascensão do Trump. Tem gente que está dizendo quase que é Bolsonaro eleito na próxima eleição, porque Trump já Exato, acendeu isso. Eu falo, exato. gente, tem nada a ver uma coisa com a outra, Porque né? fala-se Tipo, muito, né, professor? aqui, inclusive, até onde eu sei, ele está inelegível, né? É, Então, a não ser que exato, ele ainda possa tem ser essa presidente de outro questão. lugar, né? Mas tem uma galera que já está falando que vão prender o Alexandre de Moraes. Então, assim, tem uns discursos, no É, mínimo, exóticos, né? Também em tempos de fake news, né? Das tias do WhatsApp, de uma série de outras questões que a gente tem tido atualmente. Acaba que foi um pouco complicado, né? A gente conseguir mensurar qual é o impacto de você ter uma ascensão, né, de uma figura como Trump para os Estados Unidos, né, em termos de mundo. Naturalmente, isso fortalece muito uma leitura de extrema-direita, né? Vale a pena deixar um adendo que não tem nada contra você ser direita e esquerda, né? O questionamento é contra esses extremos. Sendo extrema-direita ou extrema-esquerda, geralmente a possibilidade de diálogo com extremistas é um pouco complicado, mais difícil. né? Então, essas pessoas que ficam nesses dois lados da extrema-direita e extrema-esquerda, de maneira geral, né, tem um discurso que é muitas vezes segregador, né? Uma leitura de mundo, no mínimo, exótica, né? E aí você tendo uma figura do Trump, que eu acho que aglutina uma série de características de uma direita mais, né, extremada, digamos assim, acaba que você cria também espaço para que outras figuras, não só aqui no Brasil, como também fora daqui, elas possam ascender. E a gente tem tido, né, uma onda de, né, um movimento de extrema-direita sendo bem fortalecido, não só aqui, mas também na própria América Latina, na própria União Europeia, né? Você teve o caso lá da Le Pen na França, né, que quase por muito pouco não conseguiu, né, ascender ao poder e teve que ter uma ação efetiva do Macron, né, para tentar dar uma barrada, embora ele tenha perdido um pouco de poder nessa dinâmica. Foi um movimento que ele acabou fazendo para tentar barrar um pouco desse processo. Então você tem, né, uma dinâmica de um fortalecimento de partidos de extrema esquerda que trabalham muito com o viés da questão, né, olhar para quem é de dentro, para a classe trabalhadora, né, o discurso de que o imigrante que vem, para que vai para a Europa, que vai para os Estados Unidos, vai roubar o seu emprego, É, tem né? muito Então isso. tem muito discurso que vai por essa linha e que parte da população acaba, né, introjetando nisso. Também tem uma coisa que o pessoal generaliza muito, parece que todo mundo que vota em Trump necessariamente vai ser racista, é xenofóbico, e aí você vai olhar o percentual de votos que o Trump tem, você não consegue categorizar aquela população inteira norte-americana como todo mundo sendo racista, É, xenofóbico, homofóbico, algo do tipo, isso é verdade. né? Então, uma parcela tem que ser na conta também, né, do desgosto da população em relação, né, às ações do governo atual, né? Então, acho que é um pouco mais complexo do que a gente imagina. Muitas vezes em redes sociais eu vejo alguns comentários, o pessoal fica muito dentro da sua própria bolha, né? Você segue pessoas com uma ideologia ou com uma percepção de mundo muito parecida com a sua, então você acha que tudo ali está resumido o que está acontecendo no Twitter, né, no X, que nem mais Twitter, enfim, É. né, Sim, nas falando redes em X, sociais. boa. Veio aqui a figura do Elon Musk, né? Que falar de Donald Trump e não citar o Elon Musk dentro dessa campanha que foi aí nos Estados Unidos é algo um pouco difícil. No X especificamente, a atuação É, dele foi bem você significativa. tem o bilionário dono da Tesla, da SpaceX, Elon Musk, que foi um dos principais, como a gente chama aqui, pajé eleitoral de Donald Trump nos Estados Unidos. Você tem ele que citou que ele provavelmente vai atuar no governo, mas tem aquela questão, né? O governo dos Estados Unidos tem muitos contratos com as empresas deles. Aí tem aquela questão que é o favorecimento de contratos e tal, que foi falado até na mídia, que ele provavelmente vai atuar ali em algum setor do governo, mas tem essa questão que as empresas de Musk têm contrato com o governo americano. Então a gente tem que analisar como é que vai ficar isso aí. Queria que o senhor analisasse assim, essa participação desse empresário assim dentro da eleição de Trump. É uma figura bem exótica, né? Que também tem alguns posicionamentos considerados um pouco adversos, talvez, por grande parte da população. Eu particularmente não acompanho. Eu até vi algumas postagens, né, no retorno do X ao Brasil, que ficou um tempo fora, Sim. né? De algumas postagens dele e tal. Depois das eleições eu bloqueei, né? Eu silenciei porque realmente, né, não tinha muito estômago para ficar acompanhando. Mas eu acho que pelo papel que ele tem, pela visibilidade que gera, por exemplo, numa rede como o Twitter, que é uma rede grande, né? Que tem uma capilaridade muito grande, acaba que você cria também, talvez, um espaço muito mais para, né, fake news, né, aqueles discursos um pouco enviesados, né? Tem um pessoal aí a favor da suposta liberdade de expressão, que acha que liberdade de expressão é você falar tudo o que você pode, quer, né? Inclusive coisas que são crimes, né? Então fica um É. pouco complicado você trabalhar num sistema nesses termos.
mas eu acho que fica muito restrito, talvez, à questão norte-americana. E aqui no Brasil, por exemplo, fez aquele alvoroço todo, tem vários memes que ele fez contra o próprio Alexandre de Moraes há um tempo atrás, no final, teve que colocar representante aqui no Sim. Brasil, teve que se adequar às regras do Brasil, porque senão ele ia perder também, né, o mercado, dado que, né, a rede social, né, ela vende, ela tem produto, né, ela tem visualização, ela ia perder um mercado grande, que o Brasil, né, É um dos dos grandes principais, consumidores aí né, do do X. X, então acaba que nessa hora, independente de questionamentos ou não, reclamou, chiou, fez piadinha, mas no final ficou dentro daquilo que era esperado, né? O que já demonstra também uma posição, de maneira geral, do Estado brasileiro de também se impor, né? No sentido de, olha, beleza, né? No seu território você faz o que você quer, mas aqui tem que seguir as leis brasileiras, como é em qualquer outro, Sim. né? Qualquer outra dinâmica E a nesse gente sentido. espera que o presidente faça um bom governo, né? Que cuide dos cidadãos americanos e que o país vá bem. Assim como o país. Assim como o nosso Brasil, melhor dizendo. Creio que vai ser um pouco mais complicadinho, mas assim, já passamos por 4 anos do Trump. Sim. Né, eu acho que é uma política muito mais voltada para dentro, né, para preocupações de ordem mais de, né, América em primeiro. Então, acho que é um America olhar muito mais de first. dentro para depois olhar um pouco mais para fora. Então, creio que, nesse sentido, alguns temas não vão ser um pouco ignorados, né, em termos de política externa e uma atuação mais efetiva para questões domésticas norte-americanas, para, né, quem sabe, segundo ele, fazer a América grande de novo. Mas acho que é um pouco nessa linha. Agora a gente tem que esperar para ver na prática o que é que vai acontecer. Quem sabe daqui a uns 4 anos a gente volta para cá para fazer uma análise, né, dos dados. Não sei se com vocês, né? Eu comigo, nem a gente está vivo daqui até lá. Anos, a gente não vai Vocês não estar estão mais aqui, formados. não. Então vai Mas ser em outro esperamos podcast. sim que em um veículo de imprensa que Pois eu é, a adoro gente esse faz tema. uma- É um tema Está aqui como profissionais nós dois, né, a Isaac? gente Pois gosta. Eu gosto bastante desse tema, então sempre quando eu tô com pessoas assim dessa área de política nacional principalmente, né? Que eu, primeiramente, eu quero entender como é que funciona Sua as área de políticas no meu interesse. país, como é que funcionam as votações nas câmaras de vereadores, o que é uma PEC, né? Que está sendo muito citada atualmente, professor, e conversar com colegas internacionalistas que o senhor dá aula sobre o assunto que é bastante importante. E você tem mais alguma pergunta pra gente encerrar, Júlia? Acho que não. Foi isso. Então, foi esse bate-papo maravilhoso, né? Que a gente teve a contribuição aí, a contextualização, as explicações do professor, né, doutor em Relações Internacionais, que trouxe pra gente aí um grande panorama das eleições, falamos sobre as relações Estados Unidos-Brasil e o nosso podcast é esse propósito, né? De trazer as notícias que tiveram um grande impacto na mídia nas últimas semanas, nos últimos dias, e um grande profissional para contextualizar, não é isso, Júlia? Sim, exatamente. Não percam as notícias que trazemos para vocês. Professor, quer fazer aí umas palavras de encerramento, fechar aí, fazer essa conclusão no que se agradeço. refere à política dos Agradeço Estados o Unidos? convite, né? Sempre bom a gente ter espaço para discutir temas contemporâneos e os eventuais impactos no Brasil, né? E agora eu acho que a gente literalmente esperar para ver, né? A tendência, não acho que não é muito promissora em termos da relação Brasil-Estados Unidos, mas ao mesmo tempo acho que o Brasil hoje, né, está numa condição melhor para também conseguir, né, ter um grau de diversificação maior, né, ter uma articulação mais significativa com outros atores, com outros estados, né, e saber conduzir também a relação com os Estados Unidos, que todos os países, a grosso modo, têm algum grau ali de interdependência Sim. entre eles hoje, né, eu acho que é uma questão sistêmica mesmo, então não dá para você ter um caráter muito isolado, muito isolacionista, embora a perspectiva é que os Estados Unidos tenham, né, uma posição um pouco mais, né, retraída no campo internacional, olhando muito mais para questões domésticas, mas para o Brasil sempre foi um país com um impacto comercial significativo, então é muito provável que essas relações comerciais elas continuem, e do campo de vista político talvez um distanciamento maior, porque são governos com posições e com leituras da realidade que são bem diferentes e bem sim. distintas. Pronto, Mas eu acho que é então, suficiente isso. Então, com isso, a gente encerra Encerra. e pede mais uma vez que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, curtam o nosso vídeo, que o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante para a gente trazer mais profissionais, trazer mais notícias e fazer essa contextualização da informação com credibilidade e confiança em uma boa prestação de serviço à comunidade que, além de passar boa informação, o jornalismo é um serviço social para o público. Então, a gente encerra o nosso podcast agora e teremos mais episódios ao longo das próximas semanas, não é isso, Júlia? Exatamente. Se liguem, não percam as notícias. Não espalhem fake news. Muito obrigado, professor. Esse é o Valeu. nosso podcast de hoje e até a próxima.